Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu, Ana Carolina e as minhas colegas Amanda Maia e Júlia Ferreira vamos falar sobre inquérito policial. Antes de falar propriamente do conceito de inquérito policial, é importante situá-lo dentro da estrutura da persecução penal. No Brasil, a persecução penal ela é dividida em duas grandes fases: a fase pré-processual, que é investigativa, e a fase processual, que ocorre em juízo. O inquérito policial ele está inserido justamente nessa primeira fase. Então, ele funciona como o principal instrumento de uma investigação estatal. Com isso, já vale a gente fazer uma reflexão inicial. Embora seja uma fase anterior ao processo, o inquérito ele não é neutro. Ele tem um impacto direto na vida do investigado e pode, inclusive, fundamentar medidas restritivas de direito. Por isso, é muito importante a gente compreender o conceito, a finalidade, a natureza jurídica, para entender toda a lógica do processo penal. A definição clássica de inquérito policial é basicamente um procedimento administrativo, inquisitivo e preparatório composto por diligências realizadas pela Polícia Judiciária para apurar infração penal e sua autoria. Mas essa definição clássica, ela precisa ser destrinchada com certas cautelas. Então, procedimento administrativo. Quando a gente diz que o inquérito é um procedimento administrativo, a gente afirma que ele não integra o poder judiciário, que não há jurisdição e que ele ocorre no âmbito da administração pública. E isso tem consequências importantes. Por exemplo, não há coisa julgada no inquérito, não há uma decisão judicial definitiva e os atos praticados não possuem por si só caráter decisório final. Além do procedimento administrativo, temos a natureza inquisitiva. O caráter inquisitivo do inquérito policial significa que ele é conduzido sem o contraditório e sem ampla defesa pleno, assim. Ou seja, a defesa não participa ativamente da produção dos elementos, não há igualdade de armas e o delegado conduz unilateralmente a investigação. Isso decorre da lógica histórica do modelo inquisitorial que ainda influencia o inquérito brasileiro. Isso não significa a ausência total de direitos. Hoje, a doutrina e a jurisprudência reconhecem garantias mínimas como direito ao silêncio, assistência por um advogado e acesso aos atos, como diz a súmula vinculante 14 do STF. O procedimento preparatório basicamente diz que o inquérito é instrumental, ou seja, ele não tem uma finalidade em si mesmo. O inquérito serve para subsidiar uma decisão futura, que é de denunciar ou de não denunciar. Então aqui entra uma ideia muito importante. O inquérito ele não busca uma certeza, ele busca uma justa causa. A finalidade central do inquérito é a apuração da materialidade e da autoria do crime. Mas a gente pode aprofundar isso dividindo em três dimensões. A primeira é a formação da opinio delicti. O principal destinatário do inquérito é o Ministério Público, que precisa formar sua convicção, e essa convicção é chamada de opinio delicti. Com base nisso, o Ministério Público pode oferecer denúncia, pedir o arquivamento ou requerer diligências complementares. Ou seja, o inquérito ele funciona como um filtro da acusação penal. A segunda dimensão são os elementos de informação e prova. Esse é um dos pontos mais importantes para entender o inquérito. O inquérito ele produz elementos de informação e o processo produz prova. Essa distinção ela está no artigo 155 do Código de Processo Penal e basicamente expõe que o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente em elementos do inquérito. Uma jurisprudência importante sobre isso é que o STF e o STJ consolidaram esse entendimento. O inquérito por si só não pode fundamentar condenação, salvo exceções como provas cautelares irrepetíveis ou antecipadas. Então, um exemplo dessas provas é o exame de corpo de delito e a interceptação telefônica. A terceira dimensão é a base para medidas cautelares.
Embora o inquérito ele não produza prova plena, ele tem uma enorme relevância prática. Ele pode fundamentar prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo. Ou seja, mesmo sem o contraditório, o inquérito pode restringir alguns direitos fundamentais do investigado. Sobre o destinatário do inquérito, o principal destinatário é o Ministério Público, mas também podem haver outros. O ofendido, especialmente na ação penal privada, e o juiz para controle de legalidade. Aqui entra um ponto um pouco moderno, onde o juiz das garantias, previsto no artigo 3º-B do Código de Processo Penal, atua justamente no controle da legalidade da investigação. Então, o juiz de garantias ele não investiga, mas ele controla abusos nessa fase. A natureza jurídica do inquérito policial pode ser administrativa, informativa ou instrumental. Então, o inquérito ele não é indispensável. O Ministério Público ele pode sim oferecer uma denúncia sem inquérito policial. Isso está no artigo 39, inciso 5º e artigo 46 do Código Penal, Código de Processo Penal. O STF e o STJ têm, inclusive, um entendimento pacífico sobre isso, que diz que a denúncia pode ser oferecida com base em peças de informação, independentemente de inquérito policial. Um exemplo prático disso é um procedimento investigatório do Ministério Público, uma CPI ou até documentos e provas já existentes. Ou seja, o inquérito ele é importante, mas ele não é obrigatório. Vícios no inquérito não anulam o processo. E isso aqui é um ponto fundamental. A regra geral é que as irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal. Aqui tem uma jurisprudência do STJ que diz que eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não têm o condão de anular a ação penal. E o STF segue a mesma linha e diz que o processo é autônomo. Isso ocorre porque o inquérito é apenas uma fase informativa e a prova válida é produzida em juízo. Então, o que importa é a legalidade da prova judicial. Porém, é importante falar que existe uma exceção importante, tá, sobre isso. Se o vício gerar prova ilícita, aí sim pode contaminar um processo. Exemplo disso seria uma confissão obtida mediante tortura ou uma prova derivada ilícita. Então, assim, diante de tudo que foi falado aqui, é possível concluir que o inquérito policial é um instrumento essencial da persecução penal, mas com limitações estruturais importantes. O inquérito ele não é o processo, não produz prova plena e não é indispensável, mas ele exerce um papel decisivo na formação da acusação e na restrição de direitos do investigado. Por isso, embora tradicionalmente o inquérito é visto como um mero procedimento administrativo, ele tem sido cada vez mais problematizado pela doutrina, especialmente quanto à sua compatibilidade com o modelo constitucional acusatório. E agora eu passo a palavra para a Amanda e depois a Júlia vai falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar, sobre essas críticas, né, ao inquérito policial. Oi, eu sou a Amanda e agora eu vou apresentar sobre o funcionamento do inquérito policial, que, como dito já anteriormente pela Carol, é um procedimento administrativo e investigativo que é destinado à apuração da autoria e da materialidade de infrações penais. Ele é disciplinado principalmente pelo Código de Processo Penal e tem como finalidade fornecer elementos para o titular da ação, que em regra é o Ministério Público. É importante destacar também que o inquérito não é um processo judicial, mas sim uma fase pré-processual, ou seja, ele é considerado um procedimento administrativo informativo, não sendo indispensável à ação penal, porque, enfim, o Ministério Público pode também denunciar com outras peças de informação. Como jurisprudência, o STF já afirmou que não há nulidade automática do processo pela ausência de inquérito, porque, como dito já anteriormente, ele é sim dispensável. Agora, sobre a instauração do inquérito, ela está prevista no artigo 5º do Código de Processo Penal, e o inquérito pode ser iniciado de diversas maneiras.
de ofício pela autoridade policial nos crimes de ação pública incondicionada, por requisição do juiz ou do Ministério Público, por requerimento do ofendido, por meio do auto de prisão em flagrante, conforme os artigos 301 até o 310, e nos crimes de ação condicionada, dependente de representação, conforme o próprio parágrafo 4º desse artigo. Portanto, a instauração pode ocorrer tanto por iniciativa estatal quanto por provocação. É válido ressaltar também a chamada notitia criminis, que pode ser direta, quando a autoridade toma conhecimento, indireta, através da denúncia de terceiros, ou coercitiva, que é em flagrante. Como jurisprudência acerca disso, o STJ fala que é válida a instauração com base em denúncia anônima, desde que haja diligências preliminares para verificação de verossemelhança. Após a instauração, o inquérito é formalizado, a formalização do inquérito, que pode ser por portaria da autoridade policial, quando não há flagrante, ou pelo auto de prisão em flagrante. De acordo com o artigo 9º do Código de Processo Penal, o inquérito deve ser escrito, o que garante registro formal dos autos investigatórios. O caráter escrito hoje é um pouco mitigado, pela digitalização, abrindo margem para inquérito eletrônico, mas a jurisprudência diz que nulidades dependem de demonstração de prejuízo. Por exemplo, ali, a ausência de formalidade em portaria não anula o inquérito se não houver prejuízo à defesa. Após isso, a gente tem a fase investigatória, que é o núcleo do inquérito e está prevista principalmente no artigo 6º do Código de Processo Penal. A autoridade policial deve preservar o local do crime, apreender objetos relacionados, colher provas, ouvir todas as vítimas, testemunhas, interrogar o investigado e realizar perícias, como, por exemplo, o de exame de corpo de delito, que está descrito no artigo 158. O artigo 14 permite também que o ofendido requira diligências. Então, como já dito anteriormente, como características principais do inquérito, ele pode ser inquisitivo, ou seja, não há contraditório pleno. Ele é sigiloso também, conforme o artigo 20 do Código de Processo Penal. Ele é discricionário, ou seja, o delegado que define ali as diligências, e também é indisponível, ou seja, não pode ser arquivado pela autoridade policial. Então, essa fase como um todo, busca formar um conjunto mínimo de provas para subsidiar o Ministério Público. Diante disso, vale citar a súmula vinculante 14 do STF, que garante ao advogado acesso aos elementos de prova que já estão ali documentados. O sigilo também, ele é relativo, ele não é absoluto, e como jurisprudência do STJ, provas ilícitas contaminam o inquérito e podem validar a ação penal. Acerca agora do indiciamento, a gente pode falar que ele ocorre quando há indícios suficientes de autoria. Embora não esteja concentrado em um único artigo, ele é um ato privativo do delegado e deve ser fundamentado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Esse indiciamento formaliza a condição de investigado como provável autor do fato. Jurisprudência do STF e do STJ diz que o indiciamento existe justa causa mínima. Pode ser questionado por habeas corpus, se for. Agora, acerca do prazo, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal, tem um prazo ali de 10 dias se o indiciado estiver preso e de 30 dias se ele estiver solto, e esses prazos eles podem ser prorrogados. Leis especiais podem prever prazos distintos, mas essa aí é a regra geral. Como jurisprudência, o excesso de prazo deve ser analisado com base na razoabilidade, não de forma automática. Aí a gente tem também, após isso, o relatório final, ou seja, ao final apenas, a autoridade policial elabora todo um relatório contendo todas as informações e está descrito exatamente no artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Nesse documento são descritas as diligências realizadas,
as provas colhidas e a conclusão sobre a autoria e a materialidade. É válido ressaltar também que o relatório não vincula o Ministério Público, então pode haver diligência total entre o delegado e o Ministério Público. Exemplo, delegado indicia, mas o Ministério Público pede arquivamento por falta de prova suficiente. Então, encerrado esse inquérito, ele é encaminhado ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia, de acordo com o artigo 41, requisitar novas diligências, de acordo com o artigo 16, e requerer o seu arquivamento. O Ministério Público é o titular da ação penal pública e, de acordo com a jurisprudência do STF, o Ministério Público pode oferecer denúncia mesmo sem inquérito. Então, ali um caso concreto que a gente pode falar são as ações penais iniciadas com base em CPI ou procedimentos investigatórios do MP. Em suma, o inquérito policial é um procedimento essencial, uma vez que reúne todos os elementos necessários para a formação da opinião do Ministério Público. Apesar de não possuir contraditório pleno, ele deve respeitar direitos fundamentais e garantir a legalidade da investigação. A forte tendência atual é o reforço de garantias fundamentais no inquérito, como, por exemplo, o direito a advogado, controle judicial também de medidas invasivas, e o inquérito moderno é cada vez menos inquisitivo puro e mais controlado constitucionalmente. Enfim, resumindo, o inquérito policial não julga, não acusa e não condena. Ele investiga para que o sistema de justiça penal funcione com base em elementos concretos, não substanciais. Bom, gente, como já foi apresentado sobre o inquérito policial nessa apresentação, eu vou fazer, então, críticas ao atual modelo que a gente tem dele aqui no Brasil. Bom, para começar, o Brasil adota um modelo misto de inquérito policial, que, embora o Brasil seja um Estado de Direito, nesse modelo misto ele guarda a sua natureza inquisitiva. O problema dessa natureza inquisitiva é que não existe o contraditório. Isso acaba deixando a defesa do acusado frágil, porque, por exemplo, se o advogado considerar que existe uma testemunha importante que pode contribuir na instrução desse inquérito, ela não vai ser ouvida. Vai depender se o delegado aceita ou não ouvir essa testemunha, que muitas vezes pode ser importante em prol do acusado. Outra característica importante é o problema com a grande burocracia que existe no inquérito policial aqui no Brasil. O inquérito ele acaba se tornando um volume gigantesco de papel. Acaba gastando mais tempo documentando o inquérito do que realizando a investigação em si. Esse volume alto de papel, ele acaba sendo um problema que pode levar meses para tramitar dentro da delegacia, do fórum e também no Ministério Público, que acaba atrasando muitas vezes o início ou não do processo. A partir do inquérito, o Ministério Público decide ou não se vai abrir denúncia contra o acusado. Outra questão que existe em relação a esse inquérito é que o juiz que acompanha a investigação muitas vezes o juiz que vai julgar no final do processo. Isso acaba sendo uma questão porque o processo pode virar apenas uma confirmação do que foi dito no inquérito, o que pode esvaziar, por exemplo, a defesa do réu durante o processo, acaba esvaziando o contraditório dele. Uma tentativa de solução para isso foi a criação do juiz de garantias, que se tenta que o juiz que vai acompanhar a investigação não seja o mesmo juiz que vai julgar o processo no final. Outro problema que existe é a repetição de provas, que é quase tudo aquilo que foi falado na delegacia vai ser basicamente repetido em juízo. Isso é uma grande perda de tempo, porque, por exemplo, a testemunha que é ouvida na delegacia, é a mesma que vai ser ouvida no juízo. Isso também pode ser um problema, porque muitas vezes o processo é moroso, ele leva muitas vezes anos para chegar nessa fase, e pode ser uma questão porque a testemunha, por conta do grande lapso de tempo,
ela possa esquecer alguns detalhes, o que atrapalha o processo. Uma sugestão de modelo para o inquérito policial seria o que é adotado na Alemanha, né? Que seria, na verdade, o inquérito ele é dirigido pelo Ministério Público e a polícia ela atua só como um auxílio ao MP. Né? A polícia ela atua simplesmente como auxiliar do Ministério Público. A polícia fica subordinada à diretrizes dos promotores durante a investigação. E o promotor que vai decidir o que vai ser investigado, as provas que vão ser necessárias e quando que esse inquérito vai se encerrar. Outra solução também é que nesse modelo o inquérito ele é substituído por um dossiê. Então o trabalho de investigação ele é diretamente levado a juízo porque ele é entendido como suficiente. As vantagens desse modelo por exemplo, a unidade de convicção, que quem investiga é também quem vai fazer a acusação. O controle de legalidade, né, porque o promotor, como um jurista, né, ele garante que a prova colhida seja dentro da lei. E a agilidade, né, porque a polícia e o Ministério Público eles acabam trabalhando juntos. E o resultado da investigação pode virar ou não denúncia e já é levado direto a juízo. E isso acaba sendo mais veloz para abrir ou não um processo. E é isso, gente.